Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou trazer uma palestra que eu realizei recentemente no Senac sobre 7 práticas ágeis que você pode aplicar no seu dia a dia, independente da sua área ou do seu grau de conhecimento em métodos ágeis e gestão de projetos. Ficou curioso? Então assiste aí até o final que eu tenho certeza que muitas dessas dicas podem ser muito úteis para vocês e talvez algumas delas você não conheça. Então vamos lá. Primeira prática. Visualize o seu trabalho. A primeira coisa que eu dou de dica para todos os times que querem começar com agilidade, todas as pessoas que querem começar a ser mais ágeis, tira da sua cabeça e coloca no papel, coloca num programa de computador, coloca num quadro branco, não importa. Faça aquelas famosas to-do lists, ou checklists, onde você coloca os seus afazeres e vai marcando conforme vai concluindo. Essa é uma dica tirada do método Getting Things Done. Esse método ele ajuda vocês a finalizar mais tarefas, porque geralmente as pessoas têm dificuldade, A gente começa muita coisa e finaliza pouca. Então esse método, o GTD, o Getting Things Done, ele serve justamente para ajudar com isso. E uma das dicas que ele dá é justamente isso. Tira da sua cabeça as tarefas, coloca numa lista. Em projetos de software, a gente costuma levar essa dica a um outro nível, a gente sobe o nível da dica, utilizando o que a gente chama de quadro Kanban. O que é um quadro Kanban? Eu tenho a minha lista de coisas que eu quero fazer, eu priorizo elas em ordem, o que é mais importante no topo, e quando eu pego algo para fazer, geralmente a gente usa post-its, aqueles cartõezinhos que são autoadesivos, eu pego, tiro da coluna para fazer e coloco na coluna fazendo, por exemplo. Quando eu finalizo, eu tiro da coluna fazendo e boto na coluna concluído, que seria a última ali da direita, por exemplo. Então este é um Kanban, onde ensina como é que a gente faz gestão de atividades de maneira extremamente visual. Por que isso te torna mais ágil e por que eu estou recomendando isso? O nosso cérebro, ele tem várias características na verdade, mas tem duas que eu quero falar especificamente, que uma delas existe um esforço mental para manter a nossa cabeça preocupada e prestando atenção no que importa. Se você fica com suas tarefas na sua cabeça unicamente, o seu cérebro vai ficar o tempo todo gastando energia para manter ela lá, na sua memória. No momento que você tira da sua cabeça e coloca no papel, você alivia essa carga cerebral e consegue colocar mais neurônios a pensar na solução dos problemas, e não ficar tentando memorizar eles, certo? Segunda dica. Fatie em pequenos pedaços, ou quebre em pequenos pedaços. Não importa a complexidade do projeto, do desafio, do objetivo que vocês têm, se vocês quebrarem em pequenos pedaços, em pequenos passos, vocês vão chegar lá. É só uma questão de tempo. Então o que isso tem a ver com a agilidade? Novamente, trazendo conceitos do nosso cérebro. O nosso cérebro ele tem uma dificuldade de entender problemas grandes e complexos. Por outro lado, ele tem uma facilidade de entender problemas pequenos e simples. Então, se você quebra um problema muito complexo em pedaços bem pequenos, fica muito mais fácil de você ir encontrando a solução, pedaço por pedaço, e juntando isso você vai chegar no todo. Grandes projetos de software são entregues dessa maneira. Existe uma técnica para fazer isso de maneira mais estruturada, que a gente chama de Toyota Kata. O que o Toyota Kata diz? Passo número 1, eu parto entendendo a minha visão, onde eu quero chegar. Depois, o passo número 2 é entender minha condição atual. Próximo passo, o passo número 3, é entender qual é o menor passo que eu posso dar rumo ao meu objetivo, mas que eu consiga fazer num período curto. Por exemplo, num período de 1 mês, 2 meses, alguma coisa assim. Entre o passo 2 e o 3, para você alcançar a sua próxima condição-alvo, vocês vão encontrar obstáculos, vocês vão ter que superar os obstáculos, certo? Mas quando vocês chegarem no passo 3, vocês vão olhar novamente para a sua visão e identificar qual é o próximo pequeno passo que vocês vão avançar e assim por diante, nesse ciclo contínuo de ir buscando passo a passo os objetivos de vocês. E é importante que os objetivos de vocês, eles utilizem um outro conceito que a gente chama de SMART. É um conceito trazido pelo Peter Drucker. O que o SMART diz? Sempre que vocês pensarem num objetivo, vocês têm que atender 5 requisitos.
que é a sigla SMART. S de específico, em inglês, tem que ser bem específico o teu objetivo. M de mensurável, então eu tenho que conseguir medir e ver se eu alcancei ou não. A de alcançável, tem que ser viável, né? Então tem que ser um objetivo que no determinado tempo eu consiga alcançar. R de relevante, porque se o objetivo não for relevante, você vai negligenciar, você vai deixar de lado. E T de time-based, que seria temporal, né? Ele é num determinado período de tempo. Esses são 5 critérios que bons objetivos, né, tem que ter. Terceira prática de agilidade para o seu dia a dia. Priorização de trabalho. Vamos voltar lá com aquela ideia da lista de atividades, certo? Se eu só fizer uma lista de atividades aleatória, sem qualquer priorização, eu não consigo aí ter resultados reais. É possível que eu esteja muito ocupado, mas não fazendo o que realmente importa. Então a priorização é para resolver isso. Tem um conceito que eu gosto bastante de priorização, que a gente chama de princípio de Pareto. Esse sujeito aqui da foto, ele é o Vilfredo Pareto, ele é um matemático italiano, mas ele determinou um princípio a partir da observação de muitas coisas na natureza e na sociedade, que é o princípio do 80-20. Existe a relação de 80-20 para muitas coisas. Por exemplo, é comprovado que qualquer aplicação, pega um aplicativo de celular seu, qualquer aplicativo, por exemplo o Instagram, 80% do seu tempo você passa utilizando apenas 20% das funcionalidades do Instagram. Pensa comigo se não é verdade, se você não usa sempre as mesmas funcionalidades no Instagram. Então esse princípio de 80-20 a gente consegue aplicar para várias coisas. Então o segredo de priorizar é encontrar esses 20%. É ter um olhar para toda a tua lista de atividades e entender de tudo isso que tem para fazer. Quais são os 20% mais importantes que vão gerar mais valor para o projeto, para a carreira, para os meus estudos, dependendo da lista que você está fazendo. Claro, se você tiver alguma emergência ou alguma urgência, uma atividade que tem que ser feita, que é para ontem, beleza, você faz ela primeiro. Você não vai aplicar nenhuma técnica mirabolante. Por exemplo, você tem um trabalho que é para hoje. Você vai fazer ele, ponto. Ok? Então a técnica que eu vou mostrar na sequência, ela é para as demais coisas que não são urgentes nem emergentes. Essas são as coisas que são planejadas. Técnica é essa, tá? É a matriz de esforço versus benefício. É uma matriz que relaciona o trabalho necessário versus o quanto vocês vão ganhar na vertical. Então imagina que você tem atividades, você pega uma atividade da sua lista e você vai se fazer uma pergunta. Numa escala, por exemplo, de 1 a 3, qual é o esforço de fazer essa atividade? É fácil, médio ou difícil? E você vai posicionar na horizontal, né, mais à esquerda ou mais à direita. Depois você vai cruzar com o eixo vertical. Beleza, essa atividade, ela, pensando nos benefícios que ela vai me trazer, são benefícios baixos, médios ou altos? E daí isso vai, né, no eixo horizontal versus vertical, vai posicionar a sua atividade em alguns quadrantes ali da foto. Então, por exemplo, se ficar embaixo, ali embaixo à esquerda, onde é baixo benefício e baixo esforço, são as atividades que vão dar ganhos pequenos, mas também não exigem muito trabalho. Tá? Você não deve focar muito nelas, mas eventualmente você vai acabar fazendo. Agora, embaixo na direita, são aquelas coisas que têm um alto trabalho e um benefício baixo. Se você não é obrigado a fazer isso, simplesmente tire da sua frente. Não perca seu tempo com isso. Tá? Coisas que demandam muito trabalho e não trazem resultado, você não deveria estar investindo o seu tempo. Agora, na parte de cima, que é o que realmente nos interessa. O primeiro quadrante de cima, ele é os 20% que eu mencionei para vocês. É o alto benefício com baixo esforço. São aquelas coisas que se você fizer, são fáceis de fazer, que vão lhe dar o maior resultado. E do outro lado são as coisas de alto benefício, mas que exigem alto esforço, que você também vai acabar fazendo, né? Precisa fazer, porque vai lhe trazer bons ganhos também. Se a gente conseguir trazer para o início do projeto as funcionalidades que dão altos ganhos e baixo esforço, eu consigo fazer com que a minha empresa consiga ter resultados antes dos concorrentes. Eu, enquanto profissional, sou mais valorizado porque eu dou a impressão de que eu sou mais rápido. Na verdade, eu não sou mais rápido, eu estou priorizando
o que dá mais ganho primeiro, né, o que traz mais valor para a empresa. Mas enfim, o resultado chega antes. Prática número 4. Entregue valor continuamente. Engenharia de software tradicional, ela possui um modelo rígido. E esse modelo rígido a gente chama de waterfall ou cascata em português. E ele é simplesmente linear. Eu começo analisando, daí eu desenvolvo, daí eu testo, daí eu entrego. Então eu tenho uma grande entrega de valor no final do projeto. Os métodos ágeis, eles se preocupam em entregar continuamente. Ou seja, eu foco, né, em pegar uma atividade, fazer ela até o fim, entrego, depois eu começo outra atividade, faço ela até o fim e entrego. Por quê? Se eu abrir muitas tarefas ao mesmo tempo e esperar terminar todas para entregar para o meu cliente, e aí tem um risco enorme, porque o que acontecia no modelo anterior é que eu ficava às vezes meses desenvolvendo um monte de tarefas, e daí eu entregava para o cliente e o cliente não gostava, eu tinha que refazer. Então se eu me focar em fazer uma e entregar, eu já recebo o feedback do cliente e eu sei se eu estou no caminho certo. Além disso, eu queria trazer com esse slide o custo da multitarefa. O percentual ali é o quanto eu consigo colocar da minha atenção nas atividades. O verde é isso. O marrom é o tempo que eu perco mudando de atividade. Imagina que eu tenho uma atividade só para fazer, eu estou 100% trabalhando nela, 100% do meu cérebro está dedicado a ela. Se eu tenho duas atividades, o meu cérebro vai estar uns 40% em cada uma e uns 20% só perdendo tempo, né, e queimando energia para ficar trocando de atividade. Então, hora tu faz um pouco dessa, hora tu faz um pouco da outra. Se eu começo a abrir 3 tarefas ao mesmo tempo, eu vou estar em torno de 20% em cada uma e 40% do meu tempo só mudando de contexto, mudando de pensamento entre elas. Então nota que aí já começa a não valer mais a pena fazer mais do que, né, mais do que 2 atividades, eu começo a perder mais tempo tentando entender o que eu estou fazendo do que fazendo de fato. Quando eu vou para 4 atividades ou mais, daí já vira loucura, né? Eu trabalho ali 10% nas atividades e a maior parte do meu tempo eu perco tentando me organizar. Tá? Então esse custo do multitarefa mostra que não vale a pena eu ter um monte de atividades ao mesmo tempo. Pega uma, se foca nela, termina, você vai ver que você vai terminar muito mais rápido do que fazendo várias ao mesmo tempo, depois você pega outra. Isso vai deixar vocês serem mais ágeis também. Novamente, né, esses estudos, eles vêm com base da própria capacidade cerebral nossa. Obviamente, em alguns momentos vocês vão ser exigidos ser multitarefa por algum motivo ou outro, tá? Mas não tentem fazer disso uma regra, porque o nosso cérebro ele trabalha melhor focando em uma atividade de cada vez. Aqui tem um outro slide que mostra também um racional, né? Se eu tenho, por exemplo, vários itens e eu estou trabalhando em paralelo, imagina que cada item demore, vamos dizer, 1 semana para ser feito. Se eu tenho 10 itens e eu estou fazendo todos ao mesmo tempo, eu vou levar algo em torno de 10 semanas para entregar todos eles. Então eu vou levar 10 semanas para eu mostrar para o meu cliente e ele me dá o feedback, daqui a pouco ele me pagar, ou alguma coisa assim. Agora, se eu estou trabalhando uma tarefa por vez, em 1 semana eu já tenho o primeiro item. Daí eu apresento, talvez eu já receba parte do valor, eu já recebo um feedback, que é mais importante ainda, né? E com base nisso eu vou trabalhar no segundo item, em 1 semana eu vou ter mais um item, e assim por diante. Então eu vou entregando aos poucos, e dependendo do caso, meu cliente já pode ir testando, já pode ir utilizando e se beneficiando do programa que eu estou desenvolvendo. Certo? Então esse é um outro benefício, né, de se focar em um item por vez, não trabalhar de maneira multitarefa. Dica número 5. Comunique-se frequentemente. Tá? Essa é uma dica baseada numa dor presente em todas as empresas pelas quais eu passei nos últimos 14 anos trabalhando com tecnologia. E aí eu trago uma dica bem prática do Scrum. O Scrum ele é um método ágil, ele é o método ágil mais famoso do mundo, mais utilizado, e ele descreve algumas regras, principalmente algumas reuniões que a gente tem que fazer obrigatoriamente. E uma dessas reuniões, a mais famosa de todas, é o que a gente chama de reunião diária. O que a gente faz na Daily? Todos os dias, o time se reúne e cada um do time diz o que estava fazendo ontem, o que vai fazer hoje, e se tem algum problema,
alguma coisa ali trancando, algum obstáculo para conseguir fazer o que está se propondo. Então cada pessoa do time responde essas 3 perguntas, o que fez ontem, o que vai fazer hoje e se tem algum problema. E isso garante que o time todo tem um alinhamento do que cada um está fazendo. E se algum colega está com problema, você fica sabendo ali e já ajuda ele para destrancar a pessoa. Então você pode pensar assim, mas isso aí parece muito simples, muito bobo, e de fato é bem simples e bem óbvio. Só que nas empresas as pessoas não conversam. Principalmente os profissionais de tecnologia, que são mais tímidos, mais introspectivos, eles não se comunicam como deveriam. Então essa obrigatoriedade de todos os dias, por exemplo, às 9h15, na frente do seu quadro de atividades, todo mundo se reúne em círculo e só responde essas 3 perguntinhas. É uma reunião para durar no máximo 15 minutos e ela produz resultados extraordinários. Dica número 6, nossa penúltima dica. Pare para refletir. Os métodos ágeis, eles trazem muita herança do sistema Toyota de produção. O sistema Toyota de produção é um método japonês para fabricar não só carros, mas foi muito utilizado na indústria automotiva. E ele traz uma série de métodos que a gente chama de Lean, de manufatura Lean, ou manufatura enxuta, magra. Né? Esse magro aqui é do viés de sem desperdício. E uma das coisas que o Lean prega é que você, de tempos em tempos, tem que parar para refletir sobre como você está trabalhando, para identificar onde você pode melhorar. Isso eles chamam de Hansei em japonês. Hansei, que é esse kanji que está aí na tela, ele significa refletir, meditar, admitir os erros. Os times em geral, eles costumam ficar trabalhando no automático e não param muitas vezes para entender se tem um jeito melhor de trabalhar. Então, como os sujeitos aqui da foto, né? Eles estão muito ocupados para parar e perceber que inventaram a roda e eles estão puxando um carrinho com roda quadrada. Né? E eles dizem ali, não, obrigado, estamos muito ocupados. Então o Hansei, ele é justamente uma prática ágil, que no Scrum a gente chama de retrospectiva, que a cada 15 dias mais ou menos, a gente para todo o time, realmente para o time, ninguém vai trabalhar naquele momento, e por 1, 2 horas a gente vai discutir, galera, como é que está indo o nosso trabalho? Quais são os desafios que a gente vem tendo? As nossas entregas estão saindo com qualidade? As ferramentas que a gente utiliza, elas estão boas? Então é um momento realmente do time abrir o coração, do time falar, botar para fora, né? Falar de ferramenta, de processo, de relacionamentos entre as pessoas do time, para resolver mesmo os problemas. Tá? Isso a gente chama no Scrum de retrospectiva, e ela é feita mais ou menos a cada 15 dias, tá? Sem entrar em muitos detalhes, é o que eu posso dizer para vocês. Então nessas discussões, né, a gente gera uma série de pontos de melhoria, porque a agilidade, né, ela tem muito a ver com se adaptar. E para eu me adaptar, eu tenho que saber o que eu estou fazendo de errado. Então a retrospectiva é um bom momento para descobrir, né, o que eu posso melhorar. E daí a gente entra, né, aproveitando o gancho da retrospectiva, no 7º e última prática que eu queria trazer para hoje, que é evolua experimentalmente. Então eu fiz o Hansei. O Hansei, a reflexão, ele é o primeiro passo. Ele vai me listar, ele vai me expor o que está errado no meu time, no meu processo, na qualidade do meu software, enfim, né, está errado no que eu estou fazendo. A próxima etapa que o Lean prega é o Kaizen. O Kaizen é a melhoria, é o aperfeiçoar. Então eu vou elencar, novamente priorizando, eu vou elencar alguns desses elementos que eu encontrei como problemáticos e eu vou trabalhar neles para melhorá-los. Isso é o Kaizen e eu vou estar então buscando a melhoria contínua no meu processo, no meu projeto, na minha empresa, na minha vida, na minha carreira. Isso vale para tudo, tá? Então, se obrigue, coloque na sua agenda, de tempos em tempos, parar para refletir, levantar alguns pontos de melhoria e fazer eles na prática. Não adianta só levantar, né? Então você tem que aplicar realmente para dar resultado. E aí, gostou do vídeo? Todas as referências citadas estão aqui na descrição. E quando você estiver passando por ali, aproveita e já deixa seu like, se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse e dá uma olhada porque eu deixei vários links bacanas para você, incluindo do meu curso completo de Scrum e Métodos Ágeis, caso você queira de fato se aprofundar em mais práticas e nas práticas que eu citei no vídeo também.
beleza? Na sequência eu vou deixar as minhas redes sociais também à sua disposição. Entre em contato caso tenha ficado com qualquer dúvida. Um abraço e até a próxima.